vamos começar lá atrás, a Isso. infância O do João menino Guilherme. João. O menino O João. Joãozinho. O menino Já narrava jogando botão? Como é que ali. era? Comecei ali, esse foi o meu começo. Eu nasci em Niterói, ali fui criado na Praça do Rink, né, bem no centro ali de Niterói, perto ali do Plaza Shopping e tal. E desde pequeno, por influência dos meus pais, que eram apaixonados por rádio, ficavam ouvindo rádio o tempo inteiro, eu cresci ouvindo Jorge Cury, Valdir Amaral, do Alcei Camargo, José Carlos Araújo, e fui gostando daquilo, né? Que demais isso. Golão, garotinho, golão, o do Alcei com aquele jeito vibrante dele, né? De narrar, e o Valdir Amaral tá em peixe na rede. E aí eu fui ouvindo esses gênios todos da comunicação, fui me encantando com aquilo, né? E aí comecei em casa a narrar sozinho. Eu imaginava um jogo assim... Aleatório. Aleatório. Aí comecei a narrar jogo. Na minha época não tinha videogame, então era futebol de botão. Comecei a narrar os torneios lá de futebol de botão com os meus amigos. Comecei a narrar as peladas da minha rua. Né? A galera se reunia para jogar bola na rua lá e tal, driblando gelo baiano e tudo. E eu narrando, driblou o gelo baiano para lá, para cá, foi, invadiu. E aí me tornei, porque eu era ruim jogando bola. Né? Não era bom, Dizem que todo narrador é um jogador que é frustrado. Exato. Comecei a virar o narrador do torneio do colégio de futebol. Caramba. E assim foi a minha Aí origem, já no né? microfone, né? Na caixa, ou era no Não, gogó? primeiro foi no gogó, Na depois capela. o negócio ficou mais profissional e colocaram lá um sistema de som para eu narrar a final, lá no Instituto de Educação, IEPIC, em Niterói. Olha aí. E por aí foi, cara. E a gente foi... na época era um grande sonho, né? E graças a Deus, com o tempo, o que eu sonhava virou realidade, né? Que bom. Estamos hoje aqui. Sua primeira experiência profissional foi com 17 anos, João. Exatamente. Eu, estudando no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, um dia eu estava lendo o jornal e vi que ao lado do meu colégio tinha um curso de locução de rádio e TV. Olha aí. Né? No Partenon, né? Que era um centro cultural que existe até hoje ali. E aí eu li e fui lá e me matriculei nesse curso. Que era, um professor era o Alpa Luiz, um narrador, locutor da Roquete FM aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fiz o curso, quando terminou o curso, ele me chamou para conversar e falou assim, olha, garoto, eu acho que você leva muito jeito para isso aí, cara. Eu acho que você pode seguir uma carreira nisso. Eu vou te dar uma carta de indicação aqui, vai lá na Rádio Carioca, na Rua México, no centro do Rio, e procura um cara chamado João Haddad. Tá bom. Aí ele me deu, eu tinha 17 anos, eu fui lá com a minha cartinha debaixo do braço, procurei o João Haddad me ouviu. E falou, tá bom. Foi o Alpa que te mandou? Ok. Então amanhã à noite vem aqui e ajuda o plantão aí, que na época era o Luiz Lara. Eu falei, pô, legal, então já posso vir? Tá, pode, mas é o seguinte, hein? A gente no início não tem dinheiro pra te dar, não. Você vem se você quiser e é de graça. Eu falei, tá legal, é no amor. Aí eu fui, cara. Fui e ali eu comecei a minha trajetória aí, que já dura... 34 anos. Né? Rádio Carioca. Sim. Né? E você foi galgando parâmetros, como costumam galgando dizer. Bom, hein? Isso aí, hein? Depois essa é da época do Ícaro lá, hein? Do nosso querido Ícaro. Essa aí eu nunca tinha ouvido. Galgando, essa é da nossa época. Aí eu comecei ali na Rádio Carioca, né? Me deu essa oportunidade o João Haddad e eu, Garcia Júnior, que eram os chefes da equipe. Garcia Júnior foram os caras que me Bola deram... branca. Exatamente, exato. Me deram a chance de começar na carreira. E aí eu fiquei ali pouco tempo como auxiliar de plantão ali, passando os resultados para o Luiz Lara, até que um dia, rapaz, aquelas coisas do destino, né, que acontecem e a gente tem que aproveitar as oportunidades. O Luiz Lara chega à rádio para trabalhar, mas ele estava sem voz, ele estava completamente afônico. Caramba. E aí eu me lembro que ele escreveu um bilhetinho para mim, garoto, vai lá e faz o plantão, hoje é contigo. Aí eu entrei no ar, cara. Dia 8 de novembro de 1988. E ali comecei a minha trajetória falando realmente, né, no microfone e tal. Fiz o plantão esportivo. Me lembro que o jogo daquela noite principal era Fluminense e Santos no Maracanã. Caramba. Pelo Campeonato Brasileiro, que o Bahia acabou sendo o campeão, né, daquele ano. E aí aí virei repórter, folguista, né? Pô, tem até uma passagem legal, cara, que eu gostaria, que eu me lembrei agora aqui. Por favor, conta pra gente. Estamos aqui pra isso. Na nossa Gávea, Gávea querida, que está lá até hoje, né? No gramado, né? Eu fui escalado para fazer a folga do Flamengo. Aí eu tô lá cobrindo pela Rádio Carioca, né? Vendo os jogadores treinar. 1989, rapaz, e aí eram outros tempos, né? Sim. E aí o programa entrar no ar e já os refletores assim sendo desligados e eu tô falando ali na salinha de imprensa na beira do campo e eu tô ouvindo um jogador
saindo lá do campo, era o último a sair do campo, e ele vinha andando na minha direção. Quando chegou perto, rapaz, quem era? Quem era? Zico. Pelo amor de Zico. Eu não tinha esse bordão na época, mas eu pensei isso. Eu falei, caraca. Deu tremedeira? Tremeu. Como é que foi? Ah, tremeu tudo, o microfone. E eu no ar, né? Uhum. E aí eu tive aquele instinto, eu falei, cara, eu vou tentar, né? Eu vou tentar, rapaz. E sabe quando você fala baixinho assim? Zico. Aí ele passou, ele olhou. Falei, estamos ao vivo aqui na Rádio Carioca, podemos conversar um minutinho? Rapaz, o galinho parou, rapaz. E ele para com todo mundo. Parou, né? E conversou comigo. Eu perguntei para ele sobre um grande jogo que ia acontecer naquela semana e ele me deu atenção ali dentro do possível, né, e tal, falou comigo uns 5, 6 minutos e depois seguiu e tal. Mas é um negócio que eu nunca mais esqueci, né, porque microfone... Falei, cara, eu tô entrevistando o Zico e tal, que barato. Então, logo no começo da minha carreira, esse foi um dos momentos mais, assim, emocionantes e eu tava ali na Gávea, né, entrevistando o maior de todos da história do Flamengo, né, e um dos maiores da história do futebol. Olha, eu posso dizer que o ano de 2019, ele foi o ano mais marcante de toda a minha carreira, até o momento, né, e sem dúvida, aquela final com o River Plate, as narrações... do Gabigol, dos gols que deram o título depois de 38 anos, sem dúvida, a passagem mais destacada da minha carreira até o momento, e eu percebo a cada dia que passa que é algo que eu vou carregar comigo para sempre, porque o tempo vai passando, e isso é uma curiosidade legal, assim, o tempo vai passando e a repercussão vai aumentando. As pessoas vão te encontrando e elas vão lembrando e elas falam para você, te contam onde eu estava naquele momento, depois quando eu vi a narração. Então é algo realmente muito, muito significativo. Eu costumo dizer que foi uma bênção na minha carreira, né? Realmente é algo para sempre, né? Porque, assim, é uma identificação, né? O torcedor rubro-negro, hoje o Flamengo até posta nas redes sociais, #MantosBrabos. Sim. Que são as postagens, né? Com a personalização do torcedor na camisa. E, cara, muitos têm. Ih, incrível, Gabriel! Olha a virada, né? Isso aí é um negócio realmente muito, muito legal, né, cara? Emocionante até pra mim, assim. Eu vejo muita camisa, assim, né? Incrível, incrível, olha a virada, Gabriel. É muito legal, cara. Então, assim, o carinho, o amor que eu recebo da torcida do Flamengo, cara... Então... eu não tenho como negar que essa minha identificação é muito forte e o carinho pelo Flamengo é muito especial por tudo que eu recebo e pela passagem e pelas passagens marcantes, né? Sim. Porque, cara, eu tava puxando outro dia, de vez em quando mandam para mim, né? Eu já há muito tempo eu tenho algumas passagens marcantes com o Flamengo, né? Por exemplo, eu tive a honra de narrar o primeiro gol do Adriano no profissional. Caramba. Num jogo contra o São Paulo no Morumbi em 2000, no torneio Rio-São Paulo. Entrou no intervalo, né? Aí ele aqueceu, entrou, a bola rola e logo no primeiro lançamento do Rodrigo Mendes para ele, aquele gol do Adriano que a gente cansou de ver. Ele recebeu no bico da área, puxou para o meio, soltou aquela bomba de canhota. Patada. Rogério Ceni não viu no canto. 1-0, quer dizer, eu narrei o primeiro gol do Adriano. Eu narrei gols marcantes da campanha do Hexa de 2019, inclusive do próprio Adriano. Então, quer dizer, isso já vem de muito tempo, né? Por ser aqui do Rio de Janeiro, por narrar muitos jogos dos times do Rio de Janeiro e ter tido a chance também de narrar muitas coisas marcantes do Flamengo. Então, a identificação é total, né? Agora, como que surgiu o Toca Música? Porque essa história é boa. O Toca Música também é um bordão do João Guilherme, né? Essa história é muito boa, cara. Totalmente por acaso. Eu estava fazendo um jogo do campeonato italiano, um jogo do Torino em 2013, e aí sai um gol e o gol é anulado. Só que quando saiu o gol, a música tocou. Exatamente. E aí eu na hora eu falei, opa, não toca a música não, hein? Não toca a música não, porque o gol não valeu. Passou um tempinho, uns 5 minutos depois, sai o gol do Torino, feito pelo mesmo jogador que tinha o gol anulado. E dessa vez valeu. Aí eu falei, agora sim, agora toca a música que é gol do Torino. E aí ficou, cara. Ficou. Assim, totalmente do nada. João, quando foi sua primeira vez no Maracanã e qual jogo? Rapaz, essa é uma passagem bem interessante, cara. O meu pai, apaixonado por futebol, o seu Joel... Qual era o time do seu Joel? Cearense, Botafoguense. Botafoguense. Seu Joel, no ano de 1981, eu tinha 10 anos, ele vira para mim e fala assim, meu filho, eu vou te levar ao Maracanã no próximo domingo. Vão jogar Flamengo e Botafogo. Aí eu falei, ô papai, que legal, cara. Cara, e eu me lembro de tudo, assim, eu morava em Niterói, né?
pegando a barca, indo para o Maracanã com meu pai, né? Pegando o famoso 232 ali, né? O Praça 15 Lins e tal, descendo e entrando na arquibancada do Maracanã, olhando o Maracanã. Eu falei, caraca, que legal, cara. Aí eu ficava olhando para as cabines, eu falei, cara, será que eu consigo ver o Jorge Cury daqui, o José Carlos Araújo? Ia lá, tem um cara se mexendo ali, é carequinha, acho que é o Jorge Cury e tal. E aí eu fui com meu pai para a torcida do Botafogo. Meu pai botafoguense, meu primo também que estava com a gente botafoguense. E aí eu vi o meu primeiro jogo no Maracanã, foi um dos jogos mais espetaculares da história do Flamengo, né, cara? Isso que é legal também, né, João? A narração hoje no Brasil, ela tá em tudo que é lado. E esportes, é no futevôlei, hoje na internet, na TV aberta. Como é que você tem acompanhado tudo isso? Assiste bastante? Assisto muito. Outras vozes, outros narradores? Sim. As narrações de rádio também? Sim, eu acho muito legal. Porque, por exemplo, na época que eu comecei, em 1988, nós tínhamos o rádio, que era muito forte, a televisão, que era muito forte, o jornal e a revista, né? Então, hoje em dia, você tem muito mais portas para mostrar o seu trabalho, né? Sim. A internet, o YouTube, os canais dos clubes, os canais independentes, tudo isso é um espaço enorme e que não tem limite para que a pessoa possa mostrar o seu potencial, mostrar o seu valor. Então, eu curto muito, procuro acompanhar e acho muito interessante. Até porque a gente passou muitas vezes na nossa profissão, né, e o Duda sabe disso, numa recessão, desemprego, muita gente sem ter oportunidade de trabalho, porque o mercado era muito restrito, tinha um monopólio muito grande. E hoje em dia não, as coisas estão mudando, né? A fatia do bolo, né? Temos várias fatias, e isso propicia que muita gente possa trabalhar, né? Então eu acho isso maravilhoso, muito legal. Agora, o que o João pensa daqui pra frente, depois de toda essa trajetória maravilhosa? Veio do rádio, TV, agora esse narrador híbrido, né? Indo também para as redes sociais, agora tem o Fala João! Fala João! É isso nas aí. redes sociais. O que é que você espera daqui para frente, João? Como você tem se adaptado a isso tudo? Você sabe que esse momento, essa transformação da comunicação e da minha trajetória profissional, eu tô me sentindo começando de novo, né? Eu me sinto, essa é a minha sensação, assim. Eu tô começando de novo, porque eu tô saindo de um modelo tradicional, né, que continua muito forte e que durante toda a minha carreira eu estive inserido nele, e eu tô indo para outros caminhos, assim, um caminho do streaming que chega cada vez mais forte, e também o YouTube, a internet, as possibilidades de fazer programas, fazer lives, fazer transmissões no meu canal, em outros canais. Então isso tudo me motiva e faz com que eu me sinta um cara que estou começando de novo. Então acho que tem muitas possibilidades pela frente, procurar estar sempre atualizado, né? E os meus filhos me ajudam muito nisso, porque eles são meus professores dessa era moderna, né? Eles fazem com o papai, olha aqui, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo e tal. E eu vou acompanhando eles ali. Então é muito interessante. Eu acho que é um privilégio estar com 51 anos e estar vivendo tudo isso e ainda ser um cara produtivo e que tem muita coisa para acontecer aí. Cara, graças a Deus, arrependimento, não. Se pudesse, assim, como estamos no dia 8 de novembro de 1988. João Guilherme, você vai começar tudo de novo. Cara, eu teria feito tudo igual, assim, que eu fiz. Não tenho nenhum peso na consciência, nenhum arrependimento. E isso me traz orgulho, porque eu consegui uma trajetória aí de muitos anos, de 34 anos, com muito trabalho. Hoje chego realmente numa situação privilegiada, né? Mas algo que foi construído, né? Não foi fácil. Por exemplo, outro dia eu fui levar meu filho para ele disputar um torneio na Rua Bariri. Rua Bariri. Olaria. Cara, e eu fiquei emocionadíssimo. Confesso a vocês que eu chorei. E por que eu chorei? Porque eu me lembrei, naquele tempo lá de Rádio Carioca, do início da Rádio Carioca, né? Eu morava em Niterói, e eu começando como narrador, como repórter, e eu saía da minha casa, às vezes dia de semana, às vezes final de semana, pegava a barca, pegava um ônibus até Olaria, o famoso 484 Olaria, Copacabana, narrava o jogo lá, fazia reportagem. Depois eu saía do estádio, pegava um ônibus de novo, ia para a barca, ia para minha casa. Eu fiz isso durante anos, né? Lá atrás, do início da carreira, né? Atrás de oportunidades, né? Construindo aquilo no dia a dia. Então, chegar hoje aqui, do jeito que eu me encontro, né? É algo realmente que me emociona, me orgulha muito, né? Assim, eu paro e penso, puxa vida,
trabalhei, realizei o meu sonho, né? E consegui tudo isso com muito esforço, sem, assim, sacanear ninguém, sabe? Trabalhando. Tenho que agradecer, porque encontrei muita gente boa que me deu muitas oportunidades, né? Agradecer a todos eles e eu soube aproveitar essas oportunidades. Então, realmente, o meu orgulho é muito grande mesmo, assim, né? E 2019, a final contra o River Plate, cara, ali eu acho que foi a cereja no bolo, né? Ali eu falo assim, pô, valeu a pena ir lá pra Rua Bariri. Ítalo Delcima. Ítalo. Eu fazia isso tudo que eu fazia de ônibus até Olaria, mas eu fazia pra ir até o Ítalo Delcima em Campo Grande. Moça bonita. Moça bonita. Conselheiro Galvão. Ia pra Nova Friburgo também? Nova Friburgo, mas aí eu já ia de ônibus, que já a ia. rádio pagava. Aí já era transporte da rádio. Já era transporte da rádio. E é aquele futebol raiz, né? Raiz. Aquele legal. campeonato raiz. Conselheiro Galvão. Conselheiro Galvão, Teixeira de Castro. Bom Sucesso, Figueira de Melo, Volta Redonda. Aulino de Oliveira. Aulino de Oliveira, antigo, quando o estádio ainda com a arquibancada montada de ferro, não era o estádio da Cidadania. Então, assim, são muitos anos, né, que passa um filme na cabeça e que a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, assim, de tudo que foi conseguido.